Bom, hoje é dia 25 de dezembro de 2023, aniversário de Tom Jobim. Nem sei como é que eu começo a falar sobre o Tom, né? Vida é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó do madeiro, cainga, candeia, é o matita pereiro. A vida da gente é cheia de coincidências, né? De histórias. E eu criei esse canal chamado Chico Viramundo exatamente pensando nessas histórias, nessa diversidade, nessa quantidade de pessoas que a gente conhece aí pelo mundo e tal. Eu já falei anteriormente que eu fui criado em Ipanema e muito jovem ainda, porque o meu cunhado, marido da minha irmã, primeiro marido da minha irmã, era um músico chamado Gaúcho, Antoniel Gonçalves de Souza Filho. E ele era muito amigo do Tom, do Candinho, do Vinícius, do Baden, principalmente do Baden Powell. E ele me levava lá no Veloso, no Bar Garoto de Ipanema, e eu fui muito precoce nessa história de música. E lá eu conheci o Tom. E obviamente que o tempo foi passando e as coincidências foram acontecendo. E houve uma época da minha vida que eu fiquei muito feliz porque ele me chamava pelo nome. Ele dizia assim, Chico, eu achava aquilo o máximo. Tom Jobim sabe o meu nome, né? Porque já naquela época eu já achava que ele era Deus, ou mais do que, sei lá, alguma coisa assim. Aí depois a vida deu muitas voltas e muitas coincidências. E eu me lembro de uma vez, no dia que eu conheci o Carlos Drummond de Andrade, que morava perto, ele foi na padaria comprar um pão e passou pelo Veloso e estava lá o Roniquito, o Cabinha, o Tom, e o Roniquito declamou lá uma poesia do Drummond, porque o Roniquito era um gênio, né? Ele era, aliás, a irmã dele, a Scarlett Moon, escreveu um livro, Dr. Quito e Mister Rony, uma coisa assim, que meu primo trouxe, está por aqui o livro. Aqui dali ficou muito marcado, aquela tarde com o Tom também, com essas pessoas todas. E quase todos os dias a gente se encontrava ali numa época que todo mundo tinha conta no Veloso. Tive a sorte de depois voltar para o Brasil. Em 1994, 93 eu voltei para o Brasil. E um pouquinho antes do Tom morrer, o Mário Peixoto fez essa coletânea aqui com esses escritores, nesse livro Vila Ipanema. E eu fiquei muito feliz porque ele republicou, quer dizer, o livro é assim, Tom Jobim, né? Tom Jobim, aí depois vem Arthur da Távola, Fernando Sabino, e aí entra a minha parte chamada Ipanema, Terra da Gente, que ele republicou neste livro uma matéria que eu tinha feito nesse jornal aqui, chamado Rio Times, nos 100 anos de Ipanema, em 1994. A história é que o Tom morreu um pouco antes desse livro. Esse livro ia ser uma homenagem aos 100 anos de Ipanema. Eles fizeram um livro chamado Vila Ipanema. Foi lançado nos Jangadeiros, não nos Jangadeiros antigos, aquele da Praça General Osório, não. Um que ficava ali na Teixeira de Melo. E ele, infelizmente, morreu em Nova York. A primeira mulher dele foi a Teresa Hermani, teve 2 filhos, que foi o Paulinho e acho que Elizabeth. E o Paulinho Jobim morou em Nova York. Tem outra passagem interessante, quando no início dos anos 80 ele resolveu voltar para o Brasil e tinha um gerente da Varig em Nova York chamado Paolo Lavageto. E eu tinha me separado, aí eu estava assim, meio jururu, aquela coisa, e o Paolo disse assim, Chico, eu vou te dar uma passagem de primeira classe para o Brasil, que você está mal e tal. E eu fui na primeira classe, eu achei a primeira classe chata pra caramba, aquele povo chato. Aí eu, quer saber, peguei uma garrafa, fui lá para a cozinha, porque naquela época os aviões, a cozinha do avião era uma festa, todo mundo fumava, todo mundo bebia, as aeromoças se embriagavam, era uma loucura. Só que quando eu estou caminhando para a cozinha, que é o último lugar lá do avião, na classe econômica, quem está sentado ali, voltando para o Brasil, Paulinho Jobim. Eu digo, Paulinho, é meu aniversário, era o dia do meu aniversário, 4 de outubro.
ele pegou o violão em cima do bagageiro lá do negócio, e o avião inteiro foi lá para a cozinha, e é uma grande festa. Hoje você não pode pedir nem um copo d'água, tem que ficar naquele negócio de sardinha. Eu detesto avião, detesto aeroporto, mas isso não tem nada a ver. O que tem a ver, voltando à história do Tom Jobim. Foram tantas coincidências, mas tantas coincidências na minha vida com ele, que eu fico até assim meio achando que, sei lá, deve ter algum pacto aí com alguma coisa. Uma vez eu ganhei uma entrada para ir ver um show do Caetano, um dos primeiros, se não me falha a memória, foi o primeiro show do Caetano. E eu não sei se era o Village Gate ou era o Old Theatre, uma coisa assim, um teatro tinha lá no Village. Só que eu errei o horário do show e eu cheguei 2 horas antes. Pô, o que eu vou fazer? Vou pro bar, no bar do teatro, tem um barzinho assim, sempre todo teatro tem um barzinho assim antes das pessoas, e tem um vinho e tal. Eu pedi um vinho, quando eu olho assim do lado, quem tá? O Tom Jobim. E mais ninguém. Eu digo, pô, errou no horário, ele disse assim, errei. Aí a gente começou a tomar um vinho, e aqui começou a chegar gente, eu digo, olha, Tom, não é melhor a gente pegar uma garrafa e subir? Eu disse assim, boa ideia. Aí a gente pegou umas garrafas, escondido, não, entramos, e ficamos na última fileira lá do teatro. Então você já imaginou o privilégio meu de ver um show do Caetano Veloso em Nova York ao lado do Tom Jobim? Um negócio assim, parece assim meio absurdo, parece mentira, mas de qualquer maneira no momento é verdade. E as coincidências foram acontecendo. Depois teve um show do Milton Nascimento, que o James Quinlan, foi o primeiro grande show de Miami que o James Quinlan fez da Rhythm Foundation. A Rhythm Foundation é herdeira do Crossover Concerts, que foi criado pelo Paco Dionísio. O Paco Dionísio era um garotão do Leblon, americano, 3 gerações de família americana, embora tivesse esse nome espanhol. O pai foi correspondente do New York Times. Ele criou em Miami uma fundação voltada à cultura brasileira, à música brasileira. E logo depois chama um sócio chamado James Quinlan, que virou Rhythm Foundation, mas antes era Crossover Concerts. O primeiro grande show de Miami foi o Milton Nascimento. E acabou a história. 20, 30 anos depois, o James Quinlan me liga e diz assim, Chico, os Jobins estão vindo com o Milton, e vai ter essa homenagem aqui nesse show, eu quero te convidar. E eu fui com a minha filha, foi um espetáculo, estava o Daniel Jobim no piano, Paulinho Jobim. O Daniel é filho do Paulinho, né, que morreu agora, Paulinho morreu agora no ano passado. E eu era vizinho dele aqui na Visconde de Pirajá, ele morava na Barão da Torre, a gente pulava o muro, brincava, ele é 4 anos mais novo do que eu. Então essas coincidências todas me tocam muito, e eu vou fazer uma tomada aqui para mostrar o quanto que o Tom Jobim marcou a minha vida. Ontem eu estava vendo um especial do Chico Buarque, ele falando como é que foi feita. Ele falando sobre sabiá, lá de Nogueira, tem um sabiá de um lugar que canta pi, 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 pi. Aí o sabiá de Itaipava fala papapá, papapi, papapá, e eles não falam a mesma linguagem, aí os sabiás começam a se comunicar, e aí ele lembrou do negócio, aí entrou na história do Para Todos, que ele fez essa música para o Tom. No final da vida, o Tom já estava meio de saco cheio de ver tanta música, o HD já estava lotado, e o Chico disse que ele não mais via tudo, não tinha mais saco, mas aí ele fez essa música e disse assim, Tom, veja até o final. E a música é um espetáculo, aquela minha mãe pernambucana, meu pai meu Tânio brasileiro. É interessante que nessa matéria aqui não sei se vai dar para ver, Tom Jobim, isso é um jornal que eu fiz, né, o Rio Times, foi a edição número 1, uma grande entrevista com o Tom, lá no Jardim Botânico. E as fotos são de José Martins, olha a coincidência. José Martins foi um grande fotógrafo. Aqui, ó, Rio Times, o Rio nunca, o título, o Rio nunca vai deixar de ser a minha musa inspiradora. E o José Martins, o apelido dele era Pancho, ele foi fotógrafo da Manchete, tremendo fotógrafo, uma cabeça maravilhosa. O nome dele é José Martins. Aí eu estava lendo aí em algum lugar, que eu não me lembro onde, de que o trisavô do Tom chamava-se José Martins. Jovim, porque ele era de uma cidade, ele era português, de uma cidade chamada Jovim, de um condado lá, que eu não me lembro o nome do condado. Então, virou Jobim, entendeu? É muita história, muita coisa em relação ao Tom Jobim. Ah, lembrei, é Public Theatre. Eu lembrei não, eu escrevi aqui o nome do teatro,
Aí eu não me lembro direito se foi o Public Theatre ou o Village Gate, foi o primeiro show do Caetano em Nova York. Então eu vou agora ali no Montenegro, na rua Vinícius de Moraes, porque vai ter uma homenagem, deixa eu ver que horas são. Vai ter uma homenagem para o Tom agora às 5 horas. E eu vou ver se eu consigo pegar os meninos, que é o Serginho da flauta, o Marcelo Iório e o Fernando Carvalho. Eu não sei se vai ter mais alguém, mas a base dessa homenagem ao Tom Jobim, no quiosque quase 9, vocês não vão ver porque já vai passar depois, mas eu vou mostrar mais ou menos aqui a bagunça de onde eu trabalho. Esse é o chapéu do Tom, né? Esse é o Marco Varela, que é um grande amigo que fez a revisão dos meus jornais todos, era um grande amigo do Tom também. E aqui essa bagunça toda. Esse aqui é o Futebol Fantasia, né? Que todo dia 31 de dezembro, na Montenegro, a gente se reunia para jogar futebol e a condição básica era estar bêbado e vestido de mulher. Todo mundo se vestia de mulher no dia 31 de dezembro. O pessoal começava a beber meio-dia, 5 horas da tarde era o jogo. Aqui eu com o Tom Jobim. Bom, enfim, isso aqui é parte da história e o que eu quero mostrar realmente é essa homenagem aqui que o Álvaro Carrilho, o Alvinho, fez, e eu comprei esse quadro, que eu acho maravilhoso. Eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui emocionado hoje e feliz porque é o aniversário dele, né? Não vou ficar triste, vou ficar muito feliz em saber de que ele existiu e de que é o nosso maior compositor. Eu acho que o Brasil já teve, pelo menos da minha geração. Lógico que a gente tem Villa-Lobos, tem 1 milhão de pessoas maravilhosas. Mas Tom Jobim, para mim, é o máximo. E salve, salve, 25 de janeiro. Um beijo.